Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Mateus capítulo 27, versículo 45. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Daqui é o vosso irmão Hélio Carta Aberta, onde quer que estejas, que a graça do Eterno, em nome do seu Filho amado Cristo Jesus, vos alcance nesse exato momento. Hoje trouxemos mais um tema em análise. Esse tema tem muito a ver com o destino e o predestino daqueles que adoram a Jesus e a seu Pai, e aqueles que principalmente buscam santificar-se em prol da verdade presente. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. O tema para a nossa análise nesse breve estudo, curto e objetivo, chama-se o fechamento da porta da graça. Na verdade, desde que foi planejado a criação, desde que foi posta em execução a criação da humanidade, um casal foi posto num jardim belo e harmonioso, onde um intruso chamado Satanás veio, colocou em teste esse casal, e esse casal, por desconexão com o divino, por afastamento do divino, por desobediência ao divino, caiu em pecado, e a humanidade hoje vive em uma desgraça acentuada no pecado, literal, factual e contextualizada em nossos dias. Então, mais uma vez, nós trouxemos em análise o fechamento da porta da graça. O texto que se destaca em Mateus capítulo 27 a 45 rezou dizendo o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Mais uma vez, o fechamento da porta da graça é um tema que tem sido um dos parâmetros, uns binóculos, uma das pontas do relógio daquilo que é o calendário profético no santuário celestial. As pessoas têm estado a se perguntar: quando fechará o tempo da graça? O que é a graça? Qual é o sinal do fechamento da porta da graça? Haverá uma data, um dia, uma hora, um minuto, um mês, um ano para o fechamento da porta da graça? Na verdade, essas perguntas têm colocado a humanidade em dúvida e em perplexidade, levando alguns influenciados por Satanás inocentemente ou conscientemente a especularem em busca de um conhecimento que não foi revelado. Então, vamos viajar um bocadinho naquilo que são as sacras letras, Bíblia, Espírito e Profecia. Vamos ver o que se destaca aqui nos dizeres divinos. Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra. Recebeu a chuva seródia, o refrigério pela presença do Senhor, e acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo que volta da terra anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final. E todos que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo de Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. Levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas, ao fazer ele o solene aviso: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez a expiação por meio do seu povo e apagou os seus pecados. Na verdade, essa nota está destacada no livro O Grande Conflito, nas suas mais elevadas páginas 613 e 614. A visão profética dada por Ellen White neste livro, Grande Conflito, página 613 a 614,
destaca-se num acontecimento em que Cristo e os anjos depõem suas coroas, os anjos que são os sacerdotes no santuário celestial e Cristo, o sumo sacerdote. Cristo depõe o seu trabalho no serviço do santuário de interceder pela humanidade. Aí fim da intercessão pela humanidade quando Cristo diz está feito. Quem é sujo, suja-se ainda. Quem é limpo, continue limpo. Então, esse é um dos sinais da conversa, da concórdia que ocorre no céu quando se destaca o fechamento da porta da graça. O que é a graça? Alguns têm estado a perguntar-se exaustivamente o que é a graça. Quando alguém te aparece em tua casa, que nunca mais lhe viste, vem e te oferece um determinado computador e diz, meu irmão, pelo amor que eu tenho por ti, consideração e fraternidade, eu ofereço esse computador para ti. Lembra que você, ao receber esse computador, você não pediu esse computador. Você não recomendou que te comprassem um computador. Mas essa pessoa, pela sua íntima, pelo seu amor infinito, pelo amor inexplicável que ele tem por ti, ele vem e oferece um computador para ti. Isso chama-se graça. Mas do ponto de vista da graça divina, não se limita só em oferecer alguma coisa. Graça, no ponto de vista das Escrituras, significa favor imerecido. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é o favor divino imerecido dado à humanidade. Então, essa é a definição sobre a graça. Graça é o favor imerecido. E Cristo é o favor imerecido dado à humanidade e crucificado numa cruz. Outro ponto destacável sobre a graça. Cristo é a graça concedida ao mundo segundo a Bíblia. Cristo é o sumo sacerdote entre Deus e os homens. Segundo ponto. Cristo é o representante de Deus na terra. Só Cristo abriu o tempo e a porta da graça. E só Cristo fecha a porta da graça. Por que trazemos mais um tema, fechamento da porta da graça? Pegam as vossas Bíblias no livro de Amós, Amós capítulo 8, versículo 9. Vê o que se destaca nesse texto. Sucederá que, naquele dia, diz o Senhor, Deus, farei que o sol se ponha a meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Versículo 12. Andarão de mar em mar, e de norte até o oriente. Ocorrerão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Versículo 13. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmo cairão e não se levantarão jamais. Estamos a viajar no livro de Amós, capítulo 8, versículo 9 até 14. Primeiro, a ruína do povo de Israel, destacada em Amós, capítulo 8, versículo 9 até 14, é referida aqui nesses versículos que Deus, naquele tempo, converteu o meio-dia, em noite. O sol se pôs a meio-dia e a noite começou no meio-dia. Isso foi um ponto de espanto e de aterrorização para os humanos daquela época.
O mesmo acontecerá quando Cristo sair do santuário celestial e dizer está feito. Vejam Mateus capítulo 27, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. O que aconteceu quando Jesus estava a ser crucificado? Estamos a viajar no Mateus capítulo 27, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Quando Cristo foi crucificado no madeiro ou na cruz do Calvário, desde a hora sexta até a hora nona, houve uma escuridão literal. Houve uma escuridão testemunhada pelos homens daquela época. O que significa hora sexta? Hora sexta, no ponto de vista da Bíblia, significa 12 horas. Vamos ver o segundo livro de Amós, capítulo 8, versículo 9. Hora sexta significa 12 horas. Houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Hora nona, no ponto de vista da Bíblia, significa 15 horas. Então, quando Jesus foi crucificado, houve 3 horas de escuridão literal. Quem viveu, viu e testemunhou naquela época. O mesmo acontecerá quando Jesus sair do santuário celestial. Haverá uma escuridão literal, factualizada, comprovada, visível e palpável por todos os seres humanos. Então nós precisamos agora refletir a escuridão do pecado. Por que haverá escuridão quando Jesus sair do santuário celestial? Porque a humanidade toda está em trevas e consumida pelo pecado. E principalmente aqueles que não confessam e abandonam seus pecados, perceberão que este é o período de trevas e de definição de salvação e perdição eterna. Vamos viajar um pouco nas letras, nos volumes e páginas do Espírito de Profecia. Vê o que se destaca. Grande Conflito, página 614. Reza dizendo: deixando Cristo o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Primeiros Escritos, página 280. Retirando-se Cristo do lugar santíssimo, ouvi o tilintar das campainhas sobre as suas vestes. E ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Revista Arautos, ou melhor, Review and Herald, junho de 1884, diz o seguinte: um negror como o que envolveu a terra no tempo da crucificação de Jesus, cobrirá os habitantes da terra quando ele sair do santuário celestial. Isso será, para os que têm conhecido a verdade, uma evidência de que as horas de graça são passadas e de que o destino eterno de cada alma está irrevogavelmente selado. Grande Conflito, página 428, reza dizendo: quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia para toda a humanidade. Mais uma vez aqui se destaca o fechamento da porta da graça. Destacamos o seguinte: destaques referentes à graça. Cristo é o representante de Deus na terra. Só Cristo abriu o tempo e a porta da graça. E só Cristo fecha a porta da graça. Fechamento da porta da graça significa o fim da expiação e da intercessão pelos pecados dos seres humanos. Está você preparado para o fim do tempo da graça? Está você preparado para ver a escuridão literal que vai abalar o mundo quando Jesus sair do santuário celestial? Está você confessando, abandonando e trabalhando para Cristo,
para apressar a sua vinda? Está você pregando as 3 mensagens angélicas conforme reza as Escrituras, a Bíblia, a Espírito e a Profecia? Apontando a besta de Apocalipse, a marca da besta e a imagem da besta? Está você trabalhando para o reino? Ou estás vivendo como alguém que diz, o meu Senhor tarde virá? Servo bom e fiel, bendita é a tua coroa. Prepara-te para ouvir essas palavras, você que é fiel. E para você que não está a ser fiel, Jesus só dirá, nunca te conheci. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Quem lhe entenda.